No momento em que os lábios de Miguel tocaram os de Pedro no corredor deserto da escola secundária de Lisboa, o mundo pareceu parar. O que eles não sabiam era que, menos de 30 minutos depois, a diretoria convocaria uma reunião de emergência que colocaria toda a instituição em estado de pânico absoluto. Miguel sentiu o coração bater descontrolado ao ouvir o nome ser chamado pelo diretor. A aula de filosofia foi interrompida bruscamente e ele foi arrastado para o corredor principal, onde o ar parecia mais pesado do que nunca. Aos 18 anos, no último ano do secundário, Miguel sempre fora o aluno quieto, o que tirava boas notas e evitava problemas. Mas naquele dia, tudo mudou. A foto que alguém tirara com o telemóvel, um beijo rápido, quase inocente, entre ele e Pedro, o colega de turma que estudava literatura, circulava já pelos grupos do WhatsApp da escola. Os pais de 2 alunos tinham visto e exigido explicações imediatas. Influência ruim, diziam. Está a corromper os outros rapazes. A reunião de emergência foi marcada para as 10 da manhã, e Miguel foi obrigado a esperar do lado de fora da sala grande, com as mãos a tremer. Dentro da sala, o diretor António Silva tentava manter a calma. A mesa estava cheia de professores e representantes dos pais. A luz do sol entrava pelas janelas altas do edifício antigo no centro de Lisboa, iluminando rostos tensos. Não podemos ignorar isto, disse uma mãe, voz alta. O meu filho viu Miguel beijar outro rapaz e agora anda estranho. Isso é contágio. O diretor pigarreou. Portugal era um país progressista, com leis que protegiam a orientação sexual, mas na prática, dentro das paredes daquela escola tradicional, o medo ainda falava mais alto. Pedro, sentado ao lado de Miguel no corredor, olhava para o chão. Tinha 19 anos, cabelo castanho ondulado e olhos que pareciam sempre a esconder um segredo. Os dois tinham se aproximado há 3 meses, durante um projeto de grupo sobre poesia romântica. Conversas que começaram inocentes transformaram-se em confidências profundas. Pedro confessara que se sentia diferente desde os 15 anos, mas nunca tivera coragem de dizer em voz alta. Miguel, criado por uma mãe solteira que trabalhava como enfermeira, sempre soubera que gostava de rapazes, mas guardara isso para si até aquele momento. A porta abriu-se de repente e o diretor chamou Miguel para dentro. O silêncio foi imediato. Todos os olhos se voltaram para ele. A foto estava projetada no ecrã grande, 2 rapazes encostados à parede, lábios unidos por um segundo apenas. Miguel, precisamos de ouvir a tua versão, disse o diretor, voz cansada. Miguel respirou fundo. Sentia o peito apertado, como se o ar de Lisboa, normalmente leve e cheio de cheiro a mar, tivesse desaparecido. Não fiz nada de mal, respondeu, voz firme apesar do tremor. O que aconteceu foi entre mim e o Pedro. Não estou a influenciar ninguém. Uma professora mais velha abanou a cabeça. Mas os rapazes andam a falar. 2 deles disseram que te admiravam e agora questionam-se. Isso não é normal. Miguel sentiu o estômago revirar. Normal. A palavra que perseguia os rapazes como ele desde sempre. Fora de casa, a mãe sempre o apoiara, mas o pai, que morava no Porto e raramente aparecia, enviara uma mensagem furiosa meia hora antes: o que estás a fazer com a minha reputação? Pedro entrou atrás dele, convidado pelo diretor para explicar. Os 2 rapazes ficaram lado a lado, ombros quase a tocar-se, mas sem se atreverem a olhar um para o outro. A reunião prolongou-se por quase 2 horas. Os pais exigiam medidas, suspensão, orientação psicológica, até transferência de escola. O diretor hesitava. Sabia que ele estava do lado dos rapazes, mas o medo de escândalo era maior. Vamos analisar com calma, disse por fim, mas o pânico já estava instalado. Quando saíram, Miguel e Pedro caminharam em silêncio até ao pátio. O sol de Lisboa batia forte, iluminando as árvores antigas. E agora? Perguntou Pedro baixinho. Miguel não respondeu logo. Sentia-se exposto, nu perante um mundo que ainda não estava pronto para os aceitar. Mas dentro dele, algo começava a crescer, a vontade de não se esconder mais. Naquela tarde, depois da reunião, Miguel voltou para casa no autocarro lotado. O cheiro a café e a pão fresco das pastelarias de Lisboa entrava pelas janelas abertas, mas ele mal notava. A mãe, Ana, esperava na cozinha pequena do apartamento em Alfama. Tinha os olhos inchados de chorar. Filho, o que aconteceu? Miguel contou tudo, palavra por palavra. Ana abraçou com força. Eu sempre soube, Miguel. Desde que tinhas 12 anos e olhavas para o vizinho de uma forma diferente. Mas o mundo. O mundo ainda é duro. Ela trabalhava turnos longos no Hospital São José e criara-o sozinha depois do divórcio. Nunca julgara o filho. Pelo contrário, lia livros sobre diversidade e até participara numa marcha do orgulho em Lisboa 2 anos antes. Mas o pai, Carlos, ligou nessa noite.
A voz dele era fria como o vento do Douro. Se isto chegar aos meus colegas no escritório, perco o emprego. Para de agir assim, Miguel. É uma fase. Miguel desligou o telefone com lágrimas nos olhos. Não era uma fase. Era ele. Sempre fora. No dia seguinte, a escola fervia de rumores. Alguns colegas evitavam Miguel nos corredores. Outros, como a sua amiga Sofia, aproximavam-se com olhares solidários. Eu sempre suspeitei, disse ela baixinho durante o intervalo. E o Pedro? Ele está bem. Pedro estava em casa, fingindo doença. Os pais dele, conservadores e praticantes da igreja, tinham-no proibido de sair. Miguel enviou uma mensagem: estás aí? A resposta demorou horas. Estou. Mas tenho medo. O meu pai disse que me vai mandar para um colégio interno no norte. Os dois rapazes tinham partilhado segredos profundos. Pedro contara que, aos 16 anos, tentara namorar uma rapariga para normalizar as coisas, mas o vazio era insuportável. Miguel, por sua vez, revelara que escrevera poemas escondidos no caderno de matemática, todos sobre um rapaz de olhos castanhos. O beijo no corredor fora o primeiro. Um impulso depois de uma conversa longa sobre o futuro. Agora, esse impulso ameaçava destruir tudo. A diretoria marcou uma segunda reunião para o dia seguinte. Desta vez, convidaram um psicólogo escolar e um advogado especializado em direitos LGBT. Miguel preparou-se mentalmente. Sentia o peito apertado, mas também uma força nova. Não ia pedir desculpa por ser quem era. No autocarro de regresso, viu casais heterossexuais de mãos dadas na rua e pensou: por que não eu? Lisboa estava cheia de luz, de vida, de pessoas que marchavam todos os anos no orgulho. Porque aquela escola parecia presa no passado. Chegou a casa e encontrou a mãe a cozinhar arroz de pato. Come, filho. Amanhã vais precisar de forças. Miguel comeu em silêncio, mas o coração batia com determinação. Pela primeira vez, pensou em falar em público. Em contar a sua história sem vergonha. A segunda reunião começou cedo. A sala estava mais cheia, pais, professores, até o presidente da Associação de Estudantes. O diretor parecia exausto. Não queremos criar pânico, mas precisamos de esclarecer. Miguel entrou de cabeça erguida. Pedro foi obrigado a ficar em casa, mas enviaram uma mensagem de apoio: estou contigo, mesmo de longe. O psicólogo falou primeiro. Explicou que a orientação sexual não era contágio e que estudos mostravam que jovens LGBT sofriam mais com o isolamento do que com qualquer influência externa. Uma mãe interrompeu: mas o meu filho mudou depois de conviver com o Miguel. Miguel respirou fundo e pediu a palavra. Eu não mudei ninguém. Apenas fui eu mesmo. Se alguém se questiona, talvez seja porque já tinha dúvidas dentro de si. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns professores assentiram. Outros baixaram os olhos. O advogado citou a Constituição Portuguesa e a Lei contra a Discriminação. Suspender o Miguel seria ilegal. A reunião terminou sem decisão clara, mas o pânico crescia. No corredor, Sofia esperava Miguel. Tu foste incrível. Mas o Pedro? O pai dele ligou para a escola hoje de manhã. Miguel foi para casa caminhando pelas ruas estreitas de Lisboa. Passou pela Sé Catedral, onde turistas tiravam fotos, e sentiu inveja daquela liberdade aparente. Em casa, o pai ligou outra vez. Se não parares com isso, corto o dinheiro do teu curso. Miguel desligou sem responder. A mãe abraçou: vamos lutar juntos. Nessa noite, Miguel não dormiu. Pensou em Pedro, no medo que via nos olhos dele, pensou nos amigos que se afastavam. E pensou em si mesmo, no rapaz que escrevera poemas escondidos. Pela primeira vez, abriu o caderno e leu-o em voz alta para a mãe. Ela chorou, mas de orgulho. É lindo, filho. É teu. No dia seguinte, a escola estava dividida. Alguns alunos criaram um grupo de apoio secreto no Instagram. Outros publicaram posts anónimos contra a agenda gay. Miguel sentiu-se no meio de uma tempestade. Durante a aula de literatura, a professora, que era aliada, leu um poema de Fernando Pessoa sobre identidade. Miguel sentiu os olhos marejados. Pedro conseguiu escapar de casa e encontrou-se com ele no parque perto da escola. Sentaram-se num banco, mãos quase a tocar-se. O meu pai quer me mandar embora, disse Pedro, voz quebrada. Mas eu não quero ir. Quero ficar contigo. Miguel apertou a mão dele discretamente. Então ficamos juntos. O momento foi breve, mas carregado de esperança. No entanto, alguém os viu de longe e o rumor voltou com força redobrada.
A terceira reunião foi caótica. Os pais ameaçavam retirar os filhos da escola se nada fosse feito. O diretor, agora visivelmente nervoso, propôs uma medida educativa: Miguel e Pedro teriam de participar em sessões de aconselhamento. Não é castigo, disse ele. É apoio. Miguel recusou. Não preciso de apoio para ser quem sou. Pedro, presente desta vez, ficou em silêncio, mas os olhos diziam tudo. Depois da reunião, o pai de Pedro apareceu na escola. Alto, sério, com gravata apertada. Tu estragaste o meu filho, acusou Miguel no corredor. Miguel sentiu o mundo girar. Eu não estraguei ninguém. Apenas o amei. A palavra amei saiu sem aviso. Pedro ouviu e corou. O pai arrastou o filho para o carro. Miguel ficou sozinho, com o coração partido. Sofia encontrou-o sentado no chão do corredor. Eles não podem fazer isto. Vamos falar com o delegado de turma. Em casa, a mãe de Miguel preparou um chá de camomila. Lembra-te de quem és. Não deixes que te definam. Miguel abriu o telemóvel e viu mensagens de apoio de alunos que nunca imaginara. Um rapaz do terceiro ano escreveu: obrigado por seres corajoso. Eu também me questiono. Isso deu-lhe força. Mas o pai de Pedro não desistiu. Ligou para a diretoria exigindo a transferência de Miguel. O diretor, pressionado, marcou uma quarta reunião para sexta-feira. Miguel passou a noite a escrever uma carta. Não uma carta de desculpas, mas uma declaração. Sobre como se sentira sozinho durante anos. Sobre o beijo que não fora um erro, mas um começo. Sobre o medo e a esperança que carregava. Pedro conseguiu enviar uma mensagem às 3 da manhã: não desistas de mim. Miguel respondeu: nunca. No dia seguinte, na escola, o ambiente estava carregado. Alguns professores evitavam olhar para Miguel. Outros ofereciam sorrisos discretos. Durante o almoço, um grupo de rapazes aproximou-se. Nós não acreditamos nessa história de influência ruim, disse um deles. Tu só foste honesto. Miguel sentiu um alívio tímido. Mas o alívio durou pouco. O pai de Pedro apareceu outra vez, desta vez com um advogado particular. A tensão subia como a maré no Tejo. A quarta reunião foi a mais longa. O diretor leu a carta de Miguel em voz alta, com voz trêmula. A sala ficou em silêncio. Uma mãe começou a chorar. Eu não sabia que era assim. O psicólogo reforçou: a orientação sexual não se transmite como um vírus. É parte da identidade. O pai de Pedro levantou-se furioso. Isso é propaganda. Mas o diretor, pela primeira vez, manteve a posição. Não vamos punir ninguém. Vamos criar um grupo de diálogo. A reunião terminou com um acordo frágil. Miguel saiu aliviado, mas sabia que a luta continuava. Pedro esperava-o fora da escola. Pela primeira vez, deram as mãos abertamente na rua. Vamos para o Miradouro, disse Miguel. No Mirador da Senhora do Monte, com Lisboa inteira aos pés deles, os dois rapazes falaram sobre o futuro. Pedro confessou: eu tinha tanto medo de perder a família. Mas perdi o medo de me perder a mim mesmo. Miguel sorriu pela primeira vez em dias. Eu também. Em casa, o pai de Miguel enviou uma mensagem curta: pensa bem, filho. Mas se precisares, estou aqui. Era o primeiro sinal de abertura em anos. A mãe preparou um jantar especial. Sofia e outros amigos apareceram para celebrar discretamente. Mas Pedro recebeu uma carta do pai: se continuas, não voltas para casa. Pedro chorou no ombro de Miguel. O que faço? Miguel respondeu: ficas comigo. A minha mãe aceita-te. Naquela noite, Pedro ficou no sofá-cama do apartamento em Alfama. Os dois não dormiram muito. Conversaram até ao amanhecer sobre sonhos, universidade juntos, talvez Lisboa ou Porto, vida sem esconderijo. A escola, entretanto, começou a mudar. O diretor organizou uma palestra sobre diversidade. Alguns pais retiraram os filhos, mas outros ficaram e ouviram. Miguel sentiu que, pouco a pouco, o pânico dava lugar a diálogo. Mas o pai de Pedro não desistiu. Marcou uma última reunião privada com o diretor. Miguel soube por Sofia: eles querem expulsar-te. A tensão voltou. Miguel passou a noite em branco, escrevendo outro poema. Desta vez, sobre coragem. A última reunião foi decisiva. O pai de Pedro trouxe documentos e ameaças de processo. Mas o diretor, agora apoiado pelo conselho escolar, recusou. A escola não discrimina. O advogado da família de Miguel estava presente.
Citou leis europeias. O pai de Pedro saiu derrotado, mas furioso. Pedro, ao saber, sentiu um misto de alívio e dor. Perdi o pai, mas ganhei a mim mesmo. Miguel abraçou-o no pátio da escola, à vista de todos. Alguns alunos aplaudiram baixinho. Sofia chorou de felicidade. A mãe de Miguel recebeu-os em casa com um sorriso largo. Bem-vindo à família, Pedro. Os dias seguintes foram de transformação. Miguel e Pedro começaram a caminhar de mãos dadas pelos corredores. A escola criou um clube de apoio LGBT. Miguel foi convidado a falar numa assembleia. Contou a sua história sem medo. Não sou influência ruim. Sou apenas um rapaz que ama outro rapaz. Aplausos encheram a sala. Pedro, ao lado, segurava-lhe a mão. O pai de Miguel veio de visita ao fim de semana. Abraçou o filho pela primeira vez em anos. Desculpa o tempo perdido. Lisboa parecia mais brilhante. O Tejo refletia o sol, e os dois rapazes caminhavam pela marginal, sonhando com a universidade. Meses depois, no final do ano, Miguel e Pedro formaram-se juntos. A mãe de Miguel chorou de orgulho. O pai de Pedro não apareceu, mas enviou uma mensagem neutra. Miguel olhou para Pedro no palco e soube: tinham crescido. Tinham escolhido o amor apesar do medo. Tinham transformado pânico em diálogo. A vida continuava, mas agora com luz própria. O verão em Lisboa trouxe calor e esperança. Miguel e Pedro alugaram um pequeno quarto perto da universidade. Miguel estudaria psicologia, Pedro, literatura. A mãe de Miguel ajudou com as despesas. Os dois rapazes passeavam pelo bairro de Belém, comiam pastéis quentes e falavam do futuro. Lembras-te do dia da reunião? Perguntou Pedro um dia, sentado no jardim da torre. Eu pensei que tudo ia acabar. Miguel sorriu. Mas começou. Começou de verdade. Encontraram amigos novos, outros jovens que viviam histórias semelhantes. Participaram na Marcha do Orgulho, de mãos dadas, com bandeiras coloridas ao vento. O pai de Pedro enviou uma carta breve: espero que sejas feliz. Não era aprovação total, mas era um passo. Miguel terminou o último poema do caderno e leu para Pedro ao pôr do sol no miradouro. Tu foste a minha coragem. Pedro beijou suavemente, sem medo de olhares. A escola enviou um e-mail de agradecimento. O clube de diálogo que criaram continuava ativo. Alguns pais que antes protestavam agora participavam. O pânico transformara-se em compreensão. Miguel sentiu que a sua jornada não fora em vão. Tinha enfrentado o preconceito, a traição de rumores, a pressão familiar e saíra mais forte. Pedro, ao lado dele, já não escondia os olhos. Obrigado por não desistires de nós, disse. Numa tarde quente de setembro, enquanto caminhavam para a primeira aula na universidade, Miguel parou e olhou para Lisboa inteira. O rio, as colinas, as pessoas. Tudo parecia possível. Pedro apertou-lhe a mão. Pronto para o próximo capítulo. Miguel sorriu. Sempre. A vida deles continuava, cheia de escolhas, de amor e de crescimento. Mas a pergunta que ficou no ar era inevitável. É verdade ou falso que o amor entre dois rapazes pode ser considerado uma influência ruim para os outros?